Uma professora de escrita criativa de uma importante universidade dos Estados Unidos está de pé diante de uma plateia cheia de estranhos. Ela não consegue ver todos, mas ela sabe que eles estão lá. Ela pode senti-los, assim como podemos sentir certas árvores velhas rangendo suavemente na atmosfera pesada do outono. Será que é uma plateia simpática, generosa? Ou são dispersivos? Vão ligar o celular, atrapalhar o colega do lado? Ou vão ouvir o que de fato ela tem a dizer? E o que dizer sobre ela? Ironicamente, essa professora costuma ensinar aos seus alunos a nunca descrever o seu protagonista nos mínimos detalhes. Ninguém precisa de tantas pistas reveladoras. Salinger, por exemplo, no Apanhador no Campo de Centeio, as duas únicas pistas que ele dá do seu personagem são a altura e uma mecha de cabelo grisalho na lateral da cabeça. Se o escritor fez seu trabalho corretamente, o leitor vai criar o que falta do personagem. Mas, ao contrário do que ela ensina aos seus alunos, ela vai descrever esta mulher nos mínimos detalhes. Além dos seus olhos castanhos, de certa forma bondosos, a gente poderia dizer que ela é uma pessoa comum. Nesse departamento delicado, subjetivo de avaliação da aparência, se ela fosse brutalmente honesta consigo mesma, ela diria que ela está um pouco acima da média. Assim, discretamente atraente. Como um desses pratos de coleção que ficam pendurados na parede. Não são bonitinhos. Ninguém repara. Antes que eu me esqueça, apesar dessa história se passar em New Haven, nos Estados Unidos, essa professora vai falar de autores brasileiros. Por quê? Ela é uma amante de literatura e porque nossa plateia é de brasileiros. Nos outonos em New Haven, a temperatura cai tão rápido que parece que Deus está distraído. Parece que ele quer pegar um pedaço desse mundo para si mesmo. Quer. Meu Deus é um homem careca, fuma cachimbo. Ele tem a aparência de um escritor francês do século XIX. Meu Deus é basicamente Honoré de Balzac. O tempo é agora. Exatamente agora, fim do outono. Nevou antes da hora. Quase meio metro. Um recorde. A gente nem se lembra mais das folhas caindo. Eu venho pra cá quando eu não consigo dormir. Eu fico elaborando o meu pensamento em voz alta, em frases longas, rebuscadas, metafóricas, frases que eu insisto para os meus alunos não usarem. É que nesse parque eu sou uma professora hipócrita de escrita criativa. As palavras, assim, minha prosa toda rebuscada, pairando no ar acima de mim. As palavras desaparecendo. Eu estou de pé no parque New Haven Green. Faz frio, sem vento. As árvores nuas parecem paralisadas, artríticas. A essa hora da noite, até o objeto mais simples parece que tem sentimento. Um banco de madeira cheio de culpa. A maldade de uma cobra escondida num cachecol perdido. Aquele poste de luz me conhece mais do que a maioria dos meus alunos. Então, essas palavras que vão desaparecendo, quase me enlouquecendo. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu já tinha mais de 20 anos de trabalho na universidade
quando fortes dores de estômago me levaram a uma emergência, onde foi constatada a ruptura do meu intestino delgado. Eu estava na sala da minha casa, sentada na minha poltrona favorita, lendo Laços de Família, de Clarice Lispector. É um livro que eu releio todo ano. E cada vez que eu leio, eu encontro uma coisa nova. As reflexões de Clarice sobre o amor, sobre a solidão. Eu nem adoto esse livro no meu curso. Ele é tão bom que chega a dar raiva. Bom, então, eu estava sentada, me levantei para ir ao banheiro e eu senti uma forte dor, como se eu tivesse tomado uma facada. A sorte é que eu estava com o meu celular na mão, liguei para a emergência e desmaiei. Eu nem vi a chegada do corpo de bombeiro. Bom, depois da cirurgia de emergência, fizeram vários testes, onde foi constatado que meu estômago era uma constelação de tumores. Sim. Eles eram malignos. Sim. Meu câncer estava em estágio avançado. Fase 2. Metástase. Aqui vão algumas informações gerais. Meu nome é Bela Liberdi e eu tenho 59 anos. Eu nasci numa cidade pequena, no estado de Illinois. Meus pais já morreram. Meu pai sofreu um ataque cardíaco fatal aos 62 anos. Depois eu falo da minha mãe. Eu sou uma pessoa saudável. Eu tenho uma dieta rica em fibra, baixa em gordura, nunca fumei. De vez em quando eu fumo um cigarro de maconha, mas isso não faz mal a ninguém. Bebo também, de vez em quando, uma garrafa de vinho, mas tenho sim uma garrafa de uísque do bom, malte escocês, 35 anos. Também como carne de vez em quando, um belo medalhão no bar do Jack. Nunca quebrei nenhum osso. Não me casei, não tive filhos, e como muitas mulheres solteiras, independentes e com estabilidade financeira, eu fui chamada de lésbica e bruxa. Não tenho irmãos. Eu moro numa casa no campus da universidade. Eu não tenho um imóvel próprio. Bom, eu sou essencialmente uma professora de uma cobiçada cátedra universitária com um monte de casacos comidos por traças. Além dos meus casacos, a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida são meus livros. A minha biblioteca, que eu organizo desde os 20 anos, tem de tudo. Desde Maria Firmina dos Reis a Samuel Beckett. Adoro primeiras edições. Eu tenho algumas bem raras. Bom, além dos livros, eu também tenho 3 contribuições minhas para o mundo das letras. São 2 livros finos de conto que eu publiquei antes de começar a dar aula na universidade e um romance publicado há 17 anos, que apesar das críticas elogiosas e de constar da lista de algum dos melhores livros do ano, tem que lutar para ser reeditado. Voltando à minha mãe. Lorna Baird morreu de câncer no estômago aos 59 anos. Ela tinha uma doença rara chamada neurofibromatose. Neurofibromatose é uma doença em que tumores podem aparecer tanto topicamente, como verrugas, marcas na pele, como internamente. No caso dela, um desses tumores instalou-se na sua glândula suprarrenal e invadiu o seu abdômen malignamente. Na época, não tinha um protocolo de tratamento, então tentou-se de tudo. Radioterapia, quimioterapia, até meditação transcendental. Chegaram a dar para minha mãe cartilagem de tubarão. Mas os tumores eram ferozes. Eles
se multiplicaram de tal forma que a barriga da minha mãe ficou do tamanho de uma melancia. Na sua última semana de vida, eu me sentei ao seu lado na cama, na casa onde eu havia crescido. A minha mãe, mamãe, ela estava irreconhecível. Ela parecia uma versão larvar de si mesma. Careca, ofegante, dependente de morfina. As suas mãos eram mãos de um esqueleto. O seu hálito era fétido por causa dos remédios. Então, eu fiquei lendo para ela Ciranda de Pedra, da sua autora favorita, Lígia Fagundes Telles. Ela estava cega, pesava 30 quilos, não lembrava nem o próprio nome. Até que, por fim, ela se dissolveu no nada, como um floco de neve numa surpreendente chuva morna de inverno. Eu não tenho neurofibromatose, só o velho e bom câncer mesmo. Romances clássicos é matéria obrigatória para quem pretende se graduar no meu curso de escrita criativa. O primeiro romance que eu adoto logo no início do semestre é Crime e Castigo. Olha, uma das coisas que eu mais amo nessa obra-prima de Dostoiévski é a maneira como ele apresenta seu anti-herói Raskolnikov. Discussões sobre Raskolnikov nunca decepcionam. Eu sempre me espanto com as pessoas que se identificam com ele, mesmo depois dele ter cometido 2 terríveis assassinatos. Afinal, chega-se à conclusão que Raskolnikov é um exímio manipulador da simpatia humana. Um dia, no meio de uma acalorada discussão sobre o duplo assassinato, um rapaz chamado Christopher Dunn diz: um dia eu vou escrever um momento como esse. Foi a primeira vez que ele se manifestou sem ser solicitado. Essa frase, vinda do fundo da sala, calou a turma por um bom minuto. Parecia que tinham jogado um prato de jantar no meio da sala. Um dia eu vou escrever um momento como esse. Tem que ter coragem para dizer uma coisa dessas, hein? Posso falar com você, professora? Christopher Dunn aparece na porta do meu escritório. No início do semestre, uma das primeiras coisas que eu digo aos meus alunos é que se eles quiserem falar comigo no horário de trabalho, que eles marquem uma hora no agendamento online. Se não for um bom momento, eu volto outro dia. Pode entrar. Ele dá uma olhada nos livros da minha mesa e repara na única obra de arte que eu tenho. É uma foto de 50 por 50 centímetros de uma mulher num milharal depois da colheita. Ela está toda vestida de preto. Parece pequena nesse enorme campo devastado. Espectral. Essa fotógrafa se formou ano passado. Já está expondo suas obras numa galeria de arte, em Nova York. É você na foto? É claro que é. Quem mais seria? Não tenho ideia de quem seja. Sente-se. Agora ele fica da altura que eu estou acostumada. Você me faz um favor? Próxima vez que você quiser vir aqui sem marcar um horário,
Pelo menos me manda um e-mail. Tá, eu não costumo fazer isso. Você não usa e-mail? Aí ele sorri. Ele fica parecendo incrivelmente jovem. Como se ele tivesse 14 anos e tivesse crescido muito. Eu lembro a ele que a universidade disponibiliza aos alunos que entram um endereço oficial de e-mail. Você deve ter recebido um. É que e-mail não faz meu estilo. Eu pergunto o que é que ele tem contra e-mail. Eu prefiro caneta tinteiro, a tinta que fica nos dedos. O esforço humano. Que coisa mais antiquada, mais vitoriana. Então ele falou alguma coisa sobre como a assinatura perdeu o significado nesse mundo obcecado por selfies. E mais, eu gosto de poder desenhar por impulso algumas coisas inapropriadas nas margens do papel. Não, mas nada demais. Nudes, nada disso. Talvez um palhaço que fugiu do circo brincando com uma criancinha nua, ou duas. É brincadeira, não precisa chamar a segurança. Acabei de me lembrar. Um dia eu tinha terminado um exercício de escrita automática, dei uma pausa de 10 minutos e todos correram para checar Facebook, Instagram, mensagem. Christopher Dunn, ele ficou sentado lendo o que tinha escrito. Há anos eu não vi uma coisa dessas. Eu pergunto se ele tem computador. Ele diz que sim. Um MacBook Air de última geração. Então você não é contra a tecnologia. Eu nunca disse que é. Você só não gosta de e-mail. É mais do que isso. Eu detesto e-mail. E nem me fale no Twitter. Tem o Twitter. O Twitter é para as pessoas que têm pavor da ideia da solidão. Eu ouvi dizer que estão fazendo uma ficção compacta muito interessante no Twitter. Usando a porra dos 140 caracteres? A limitação como mãe da inovação? Ela é a mãe de uma sífilis mental, isso sim. O Twitter é basicamente um haikai barato feito pra gente entupida de cafeína. E eu não tô dizendo que eu não tomo café. Eu gosto de café. Eu só não gosto desses cafés aqui da universidade. Não, esses baristas me enchem o saco. Aquelas barbas enormes com um cheiro de perfume artesanal barato, uns brincos enormes pendurados na orelha. Eles são que nem esses hobbits, New Age, todos sujos, tatuados. Imagina, passar a vida aperfeiçoando a arte de esculpir espuma num café. Pra mim basta um café preto básico, por favor. Eu percebo que ele está usando um casaco muito fino para a temperatura de hoje. É um casaco desses de brim, de frentista de posto de gasolina. Você não está sentindo frio? Eu sou de Vermont, neve é comigo mesmo. No que é que eu posso te ajudar, Christopher Dunn? Eu queria te dizer o quanto eu gosto das suas aulas. Que bom saber disso. As suas aulas são muito boas. Obrigada. Então ele fala da sua paixão por Raskolnikov. Eu digo que é um personagem complexo, maravilhosamente construído. A ideia de contrabalançar um assassinato muito bem planejado, com boas intenções, é uma coisa fascinante. É que eu admiro a intensidade com que ele sente. Ele está longe de ser um robô insensível. Ele saiu do ar. Parece que não está mais aqui. Christopher Dunn? Pra onde é que você foi? Eu tô aqui. Você está se sentindo bem? Tô. Tem certeza? Já disse que sim. Eu ia te perguntar se você acha que Dostoiévski gostava do seu protagonista. Eu acho que gostar não tem a ver com isso. Então eu peço para ele explicar isso. Quando Dostoiévski criou o Raskolnikov, não foi para despertar a nossa simpatia. Então, foi para inspirar a nossa fascinação moral. Você está me interrompendo. É que eu tenho esse defeito. Você... Quer que eu te peça desculpas? Não. Desculpe. Sozinhos e sem livros, estaremos perdidos e confusos imediatamente. Quem foi que disse isso? Um autor de livro de autoajuda? Dostoiévski. Ele está me estudando. Eu tenho certeza que ele sabe que eu tenho dormido pouco. Quantos anos ele tinha quando morreu? Eu acho que mais de 60. Na verdade, 59. Morreu de uma hemorragia pulmonar agravada pelo enfisema. Pesquisou no Google. Eu imaginava que ele fosse fazer isso. Que ele ia se gabar de saber alguma coisa que eu não soubesse, mas eu acho que não era bem esse o caso. Me parece que ele só quer ficar por perto. Quando o Dostoiévski disse isso, que você falou de ser abandonado sem livros,
Você acha que ele tinha noção da banalidade que ele estava dizendo? Não tem. Não, imagina, enquanto as palavras iam saindo elegantemente da boca de Dostoiévski, ele ia vendo elas serem entalhadas num tronco de um lendário carvalho. Hoje em dia, o autor ou tem que ser muito bom nas redes sociais, ou tem que se suicidar. Com que finalidade? Para que seu trabalho seja importante. Uau! Uau, por quê? Meio cínico isso, hein? Sylvia Plath, Virginia Woolf, David Foster Wallace, Pedro Nava, Ernest Hemingway, William Ing, Anne Sexton, Mishima, Camilo Castelo Branco, a própria Ana Cristina César. Só um desses aí poderia estar nas redes sociais. Eu duvido muito que David Foster Wallace estivesse. Não duvide, não. Nem o membro mais puro da nossa seita desprezaria o mundo digital. E o Ing era principalmente um dramaturgo. E os dramaturgos têm a vida mais difícil que a nossa. Hein? Você já vai? Eu vim aqui, na verdade, para te dizer que eu estou escrevendo um romance. Olha só. Mas o dia já está acabando, então... romance é excitante, ambicioso. Você quer dizer para alguém da minha idade? Sim, qualquer idade, mas principalmente para um calouro de Yale com uma carga pesada de estudo, hein? A Mary Shelley escreveu o manuscrito de Frankenstein antes de completar 20 anos. Mas quando ela tinha 17 anos, ela já tinha perdido um bebê. Hã? Não, pera. Você está querendo dizer que eu ainda não tenha sofrido o suficiente para poder escrever um romance, é isso? Não, Mas você não sabe nada sobre mim. O seu romance, do que se trata? Eu sinto que você não vai me levar a sério se eu não me apresentar aqui com uma coroa de espinhos bíblicos enfiada no meio da minha cabeça. Tá adiantado? E isso te interessa? Interessa. Amanhã eu te conto mais, então. Então eu lembro a ele que a gente só tem aula na quinta-feira. Hoje ainda é segunda. Você vai estar aqui na sua sala? De 1 às 4. Mas eu lembro a ele para agendar um horário no agendamento online. Não dá para marcar agora logo? Você tem que seguir as regras básicas daqui. Essas regras de merda. Gostando você ou não, Christopher, boa parte do ensino superior consiste em saber jogar o jogo corretamente. Só que talvez esse jogo não sirva para mim. Então eu digo a ele que tem vários alunos loucos para estar no lugar dele, numa vaga em Yale. A merda com essa sua patrulha de agendamento pela internet, com esses seus e-mails disciplinados, a merda com esse bando de professor cheio de grana, viciado em rede social e que tem tesão em serem controlados por aqueles gárdulas artríticos do reitor. Puxa sacos. Tá se sentindo melhor? Não quero ser contaminado pela sua clamídia digital. Então, com a minha voz mais calma e segura, eu peço para ele parar de gritar. E digo a ele que se ele desse uma olhada no meu contra-cheque, ele veria que eu tô muito longe de ser rica. E digo a ele que se ele quiser continuar vociferando o seu ódio, que ele se dirija às árvores do parque. Aí ele faz isso. Acho que Raskolnikov expressaria seu ódio dessa forma. No dia seguinte, às 3 em ponto da tarde, Christopher Dunn aparece na minha sala, sem marcar um horário, sem pedir licença. Ele entra, se senta e começa a contar a história do seu romance. É a história de um garoto parecido com ele, um calouro de Yale que mora em Vermont e que, ao invés de ir para sua cidade no feriado de Ação de Graças, decide pegar um trem para Nova York. Na estação de New Haven, enquanto o jovem estudante espera o aviso da plataforma do trem, um garoto com um casaco acolchoado se aproxima dele. O nome desse garoto é Eric. Eric está usando um boné de time de beisebol com a aba baixada e masca o tempo inteiro um chiclete de café. Eric é um garoto que vive num conjunto habitacional. Aí, enquanto eles esperam o aviso do trem, Eric se aproxima do estudante e tenta fazer amizade. Eles falam sobre Nova York. Eric adora aquelas putarias que rolam em Nova York. Já o estudante não. É um aspirante a dramaturgo. Ele pretende assistir uma remontagem de uma peça famosa de teatro. Acontece que, por coincidência, Eric também está indo para Nova York. Ele diz ao estudante que vai encontrar uma garota por lá e sugere que eles viajem juntos. Só que no meio da viagem, quando o fiscal vem recolher os tickets das passagens, descobre que Eric perdeu a carteira. Então ele procura nos bolsos do casaco acolchoado, no chão, no assento, nos outros assentos, mas ele não encontra. O fiscal então diz que ele vai ter que saltar do trem na próxima parada. Aí o estudante se dispõe a pagar a passagem de Eric. Eric aceita a oferta. Então o estudante pega a carteira, tira o dinheiro e dá ao fiscal. E foi até aí que eu escrevi. Você cuspiu no chão da minha sala ontem. Foi mal.
Você não marcou esse horário. E se eu limpasse o chão da sua sala? Um esfregão é comigo mesmo, eu tô falando sério. Eu ligo para manutenção e, num minuto, um esfregão e um balde chegam na minha sala. Eu me sento na minha mesa de trabalho e fico vendo Christopher limpar o chão de mármore da minha sala. O esforço dele me dá prazer. Eu falo para ele limpar bem o cantinho, depois lavar o esfregão e torcer. Até que ele é bom nisso. Então eu digo a ele que eu fiquei muito intrigada com o seu romance. Você chegou num nível de tensão muito interessante. O Eric vai se aproveitar do estudante? Eu ainda não posso te responder isso. Não pode porque não sabe ou porque não quer? Que eu ainda não sei a resposta. Eu pergunto se ele está escrevendo no MacBook Air dele. Eu estou usando uma máquina de escrever, um Olivetti restaurado. Aliás, não se saber o que vai fazer é bom. É sinal de que seu protagonista está te levando. Então, você tende a ficar à frente do leitor. Obrigado. De nada. Ele termina de limpar o chão da minha sala e pergunta se pode voltar amanhã. Olha, eu prometo que eu vou marcar no agendamento online dessa vez. Prometo, ó. No dia seguinte, ele volta mais uma vez e eu agradeço por ele estar seguindo as regras básicas daqui. Bom, como ninguém mais tinha marcado horário, eu acabei pegando os dois em sequência. Eu espero que tudo bem pra você. Quer dizer, não, se você se importar também é só dizer que eu posso, tipo, sei lá, passear pelo campus, me preparar mentalmente pro grande jogo que vai ter contra o pessoal de Harvard nesse final de semana. Pintar a cara, tomar uns anabolizantes, dar uma checada nos quadros de aviso, essas coisas. Ela diminuiu? Acho que está do mesmo tamanho de ontem. Eu fico esperando que comece a nevar. Na foto? É. Eu tenho a estranha sensação de que se eu voltar amanhã aqui de novo, o campo vai estar coberto de neve. Tipo meio metro, mas sem pegadas. A mulher está ali, como se o campo a tivesse imaginado. Seria uma imagem melhor? Melhor talvez não, mas de alguma forma mais inevitável. Então, o jovem estudante de Yale e Eric chegam até a estação central de Nova York e lá eles pegam o metrô para o East Village. Aí eles param no restaurante, onde eles escutam jazz, dividem uma pizza de pimentão, uma cerveja e o estudante paga a conta. E aí começa a ficar claro para o estudante que Eric não ia encontrar garota nenhuma em Nova York, não ia encontrar ninguém. Aí o estudante convida a Eric para ficar com ele no hotel. Interessante. Quantas camas tem no quarto? Uma. King? Queen. Grande. E o quarto tem um cheiro meio que de comida mexicana. É uma coisa estranha. O estudante, ele é homossexual? Não. Tem certeza? Não, ele gosta de garotas. Ele nunca foi particularmente bom com elas, no sentido de que ele nunca foi um bom fodedor. Mas ele gosta do sexo oposto, do cheiro delas, do corpo delas. E o Ed? Não sei. Ok, continue. Eric aceita o convite. Pra ficar com ele? Isso, no quarto do hotel. Só que num determinado momento, quando eles estão voltando pro East Village, o Eric pega o telefone, digita o número e fala com alguém. Só que o estudante tem a sensação quase nítida de que não tem ninguém do outro lado da linha. É como se Eric estivesse simulando uma chamada. E depois? Foi só até aí que eu escrevi. Como está sendo escrever? Eu nem penso sobre isso. Eu sinto como se a história estivesse me escrevendo. Tem problema nisso? Não. Não, só não tem problema, como é muito bom. Que bom. Quer jantar comigo? Eu digo que ele é meu convidado e ele aceita. Espera que eu responda alguns e-mails. Então, nós vamos caminhando para o bar do Jack, onde pedimos 2 suculentos medalhões. Durante o jantar, Christopher me fala sobre sua mãe. Ela é uma escritora de romance de mistério. Ela mora numa casa de madeira cheia de livro e parece que quase não sai de casa. Christopher acha que ela tem agorafobia.
Ela vive para o trabalho. Já publicou mais de 20 livros sob um pseudônimo que ele não quer revelar. Sue Grafton. Já morreu. Agatha Christie. E essa tá mais morta ainda. Joyce Carol Carol Oates, isso, Joyce Carol Oates, a minha mãe, ela vai aparecer aqui em 10 minutos, vai me levar para assistir um filme dos Muppets. O pai de Christopher, com quem ele não tem a menor relação, é um verdadeiro mistério. Eu pergunto onde ele mora e ele fala vagamente numa cidade do interior. Há quanto tempo vocês não se veem? Sei lá, deve ter... Eu tinha 5 anos a última vez que eu vi ele. Você pensa nele? Você quer que eu pense nele? É isso que você quer? Não. É, quantos anos ele tem, se ele é alto, se é careca, se tem barba, se tem alguma mancha de nascença, se tem pedra nos rins, qual é o time de futebol dele, quantas panquecas ele come numa única sentada? Desculpe. Não, eu que te peço desculpas. Pode perguntar. Não, agora pergunta você. Eu não quero ser a única a perguntar aqui. Tá certo. Por que você não tem amigos? Eu tenho amigos. É porque toda vez que eu te vejo andando Eu pelo tenho campus, muitos amigos. você está ostensivamente sozinha. Nossa, que pergunta chata. Quer dizer que eu tenho que andar acompanhada. Existe um clube da caminhada que eu não conheço. Não é isso, é porque os outros professores, eles sempre almoçam com outras pessoas, depois ficam batendo papo com os alunos. Mas você está sempre terças-feiras sozinha. eu sempre jogo tênis. Com quem? Com uma professora substituta da arquitetura. Qual que é o nome dela? Eu acho que é Lisa. Uau, uma grande amiga sua. O nome também não tem essa importância toda. Como você era no ensino médio? Sei lá, eu acho que parecido com o que eu sou agora. Então você era atleta? Pela aparência, devia ser. Eu cheguei a participar de uns treinos de velocidade, de corrida, mas eu logo abandonei. Eu passava a maior parte do meu tempo na biblioteca. Li um monte de livro, fumava muita maconha. E no campo dos esportes, eu sempre fui o clássico alvo do jogo de queimado. Se ele fez muitos amigos em Yale. Não muitos. Não tem amigos, mas tem uma garota, uma caloura, que ele não vai me dizer o nome. Era da nossa turma? Não, ela faz economia. Ele conheceu ela na biblioteca. Ela estava lendo um livro do Gabriel Garcia Marques. E ela prestou atenção em mim porque eu debochei dela e do livro que ela estava lendo. Como? Eu disse pra ela que ler Garcia Marques era como se fosse, sabe aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não. Claro que eu não acho isso, eu gosto do Garcia Marques, mas funcionou. Então eu peço pra ele me descrever a garota. Ela é bonita. Bonita? Bonita. Bonita como? Como os cavalos são bonitos. Bonitos pra serem montados. Não, para serem pintados. Mas nada muito complexo, uma aquarela talvez. Saúde. Garfield, eu adoro Garfield. Diet é Dai com T. Christopher me conta que quando ele se matriculou no meu curso, ele leu o meu romance. Eu pergunto se ele gostou. Ele disse que comprou numa livraria perto de onde ele mora. É uma livraria independente, mas tem uma curadoria de livros de ficção muito boa. Deve ter demorado séculos para chegar. Não, foram só uns dias. Aí eu acabei comprando também aqueles seus outros 2 livros de contos, mas eu ainda não tive tempo de ler. E eu adorei seu romance, professora. Bela. Eu adorei seu romance, Bela. É uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. Foi como se tivessem tirado uma pedra quente da minha garganta. Eu digo que eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Billy Baird atravessando uma parede. O romance de Bela Baird conta a história de um professor de ensino médio, o Billy Baird, que convence sua cidade fictícia de que vai atravessar uma parede de tijolos.
romance é escrito em forma de diário por Daniel, que é um fã do Billy Baird e um dos seus piores alunos. Ele registra os momentos de preparação para o grande evento, a travessia da parede de tijolos, as horas de dedicação na sala de musculação, os treinos de velocidade, as meditações cuidadosas e as discussões escutadas por ele de um professor de ciências sobre partículas físicas e a teoria da relatividade. Só que no final, o Billy fracassa de forma desastrosa, trágica e até cômica. Mas a sua cidadezinha lá do oeste dos Estados Unidos, que ganhou uma grande atenção da imprensa nacional por conta da absurda história da travessia da parede, eles se recusam a acreditar na tragédia. Eles preferem acreditar que Billy Baird simplesmente desapareceu no ar. Quando na verdade ele tinha quebrado o pescoço e morrido. Mais tarde, eu fui até a casa de Billy ver como estava sua mãe. A porta da frente da casa estava completamente aberta. A senhora Baird estava ajoelhada no chão da cozinha, diante da geladeira. Lágrimas escorriam do seu rosto. De som, só o couro das cigarras da vizinhança, misturado ao zumbido da geladeira. Ao lado dela estava o que tinha lá: cortes de carne, ketchup, queijo branco, uma torta de mirtilo embrulhada no papel laminado, 1 litro de leite pela metade, uma tigela com massa pronta para panqueca, e todas as prateleiras e divisórias. Era como se a senhora Baird estivesse rezando para a geladeira. Ou sei lá, ela estivesse esperando um sinal secreto. O sinal surgiria, ela ficaria de pé e lá estaria ele, Billy Aloysio Baird, exatamente como ele era antes de ir em direção àquela parede a 30 km por hora. A sua saúde estaria em perfeito estado e seu corpo resplandecente intacto, mas ele estaria cansado. Como se tivesse voltado de uma longa viagem e tivesse um monte de histórias para contar. Como se talvez ele tivesse descoberto a 4ª dimensão, ou sei lá, tivesse flutuado no tempo através de um corpo astral desconhecido. Ou quem sabe ele tenha encontrado Deus. Então, eu entregaria a ele esse diário, ele sorriria para mim e me agradeceria por eu ter sido um grande amigo e por eu ter escrito tudo isso. Depois disso, Billy Baird ficaria de pé, ao lado de sua mãe. E eu entraria na geladeira. Eu tomaria o lugar dele naquele outro mundo. Adeus, Daniel, diria a senhora Baird. Não se esqueça de tomar seu remédio para asma. E tenha coragem, acrescentaria Billy. Fechando a porta da geladeira atrás de mim. Só que, na verdade, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que a senhora Baird segurou as minhas mãos, nós nos ajoelhamos e choramos. Choramos muito. O caderno literário do The Washington Post elegeu esse romance como um dos melhores do ano. Mas o caderno literário do New York Times não foi nada gentil e acabou desqualificando as quase 200 páginas, dizendo, abre aspas, não deixa de ser um pastiche piegas, meio anedótico, romântico da visão de mundo do americano médio. Fecha aspas. Mas foda-se o New York Times. Foda-se o New York Times. Então eu comento como ela consegue atravessar a linha tênue entre o absurdo e a sinceridade. Como talvez em mãos menos hábeis, esse romance aqui pudesse soar antigo. E como eu fiquei emocionalmente envolvido com o objetivo simples e hercúleo de Billy Baird. Olha, funciona brilhantemente como uma fábula sobre como nossa sociedade capitalista, obcecada por celebridades, consegue destruir com sua nova geração. E fala sobre a nossa sede por milagres e fé num universo sem Deus. Eu gosto que você tenha dado ao Billy seu sobrenome. Não, me arrependi amargamente de ter... Olha, foi das coisas mais imaturas que eu fiz na minha carreira. É como se eu pedisse ao leitor para olhar o Billy como um representante do autor. Billy Baird, Bela Baird. Mas ainda assim eu gosto da possível tensão autobiográfica entre vocês dois. Aliás, eu adorei sua foto como autora aqui na contracapa, você continua igualzinho. Meu traseiro era melhor nessa época. E o novo? Traseiro? Não, um novo romance. Tem tanto tempo que você não escreve, quase 20 anos. Não! São 17 anos. 17 já é difícil. 20 seria trágico. Eu ainda tenho 3 anos. Desculpa. Pode me fazer pergunta. Por que você está sozinho? Eu acho que eu sempre acreditei na ideia simples de que eu ia encontrar alguém que gostasse de ler comigo.
Ficaríamos os dois nas manhãs de domingo sentados na cama com as pernas cruzadas, lendo cada um o seu romance. Porque amar um livro é como ter um caso, no final das contas. Essa história aí parece ter saído de um livro. Com o tempo, eu deixei de gostar das pessoas. Christopher se levanta para ir ao banheiro. Quando eu vejo ele caminhando, eu percebo que a juventude dele é chocante. A nossa diferença de idade é como um enorme caldeirão de ferro pendurado no teto. Aí eu penso que às vezes a gente esquece de viver a própria vida. Como se a gente deixasse a vida ali na estante como um objeto esquecido. Eu me sinto um lampião, um abridor de cartas. De repente, os anos desabam sobre você. Nessa sua fantasia romântica das manhãs de domingo, não fica muito claro o gênero da pessoa que está com você. Você quer saber se eu sou lésbica? Eu sou 32% lésbica. 32,5% lésbica. E você? Eu sou 20% lésbica. Brincadeira. Eu cheguei a me envolver com uma garota na época do ensino médio. A gente ficou um mês juntos. Eu cheguei a fazer aulas de dança junto com ela. Só que ela acabou me trocando. Me largou por uma massagista sul-americana de 34 anos, cheia de dread, que tinha um carrão. Essa história parece saída de um romance. O nome dela era Evelyn. Ela tocava piano. Tinha belas mãos. Evelyn das belas mãos. E vocês? Sim, eu perdi a virgindade com ela. Depois a gente chegou a ter umas experiências eróticas, meio castas, na verdade. Eu acho que ela se entediou de mim. Porque toda vez que a gente tentava fazer sexo, era uma coisa meio artificial. Você amava essa Evelyn? A gente jogava muito xadrez e assistia séries juntos. Eu não gosto de sexo. Pra falar a verdade, eu acho que eu não gosto nem de ser tocado. Obrigado pelo jantar e pelo vinho. Obrigada pela conversa. Então ele faz isso. Mas é um momento breve. Logo nossas mãos voltam aos seus lugares habituais. Então, eu vou pro meu quarto e fecho a porta. No dia seguinte, ele não estava mais lá. Três dias se passaram. Depois um quarto. Christopher não veio me ver nos horários de trabalho. Na semana seguinte, depois de uns feriados, na sala de aula eu achei que ele estava meio disperso, estava fora do ar. Então acabou a aula, eu me aproximei dele, ele estava arrumando a sua mochila. Então eu disse, oi? Ele disse, oi. Eu perguntei como ele está. Ele disse, bem, ocupado. Como está seu romance? Tem trabalhado muito? Ele disse que o romance meio que tomou posse da vida dele. Então eu digo que durante a aula, eu achei que ele estava muito disperso. Você está à deriva. Ele disse, eu não consigo parar de pensar nisso. No seu romance, eu arrisco, Então ele passa
vai embora, e quando ele passa eu digo que eu sinto falta das nossas conversas. Ele faz uma cena assim com a cabeça, eu pergunto se eu fiz alguma coisa errada. Ele diz, de jeito nenhum. Então eu digo, Christopher, olha pra mim. Eu me assustei com o tom da minha voz, essa súbita intensidade. Então ele me olha, e o olhar dele aponta a minha fragilidade. Eu me vejo cambaleando até a mesa, eu apoio nela, olho para ele, ele diz, você não fez nada de errado, e sai. Foi como se tivessem batido no meu rosto com um pano molhado. Naquela noite eu fui parar num pub irlandês. Quando o homem se aproxima, ele se chama Clint, ele puxa a conversa, ele é um empreiteiro que está fazendo obra aqui no hotel da cidade. Ele tem um bigode cor de ferrugem, um hálito doce, enjoativo, mas depois de 2 copos de vinho, eu olho para o Clint e vejo um cowboy charmoso, solitário, sofredor. Então eu deixo ele me levar até o quarto dele. Assim que a gente entra no quarto, ele abertamente toma um Viagra. E nós começamos a fazer sexo na clássica posição papai e mamãe, com a TV ligada em Friends. Clint começa a performar um método de penetração brusco, parecendo uma máquina de linha de montagem, enquanto solta grunhidos indecifráveis. Ele é pesado, ele é peludo. E quando ele não grunhe, ele grita em sílabas curtas e explosivas. Buceta boa! Buceta boa! Não, porque aí eu já nem sei se ele tá me elogiando, se ele tá me criticando, porque eu não sei se ele tá dizendo buceta, vírgula, boa, ou se ele tá chamando alguma buceta boa, ou se é uma buceta boa com 2 Bs maiúsculos, denominando o clube das trepadas do Clint e as bucetas boas. Quando ele goza, o som que sai dele parece uma mulher fugindo de um assassino de um filme de terror. Nos poucos segundos de prazer que eu tive nesse apocalipse carnal, eu penso em Christopher Dunn. Então, eu me levanto, me visto, me despeço com um aperto de mão, trocamos nem telefone. A impressão que eu tenho é que eu dei uma volta no quarteirão e dei uma topada. Eu me dou conta que eu não saio com alguém tem 2 anos. Esse fato me espanta. 2 anos? Na semana seguinte, eu desmaiei no chão da minha sala, lendo Laços de Família, de Clarice Lispector. Enquanto eu me recuperava no hospital, eu recebo um cartão. Na frente tem Dostoiévski, já na minha idade. Ele está ficando careca.
A barba meio desgrenhada parece um adereço desses de peça de teatro. O olhar que não se dirige à câmera é de assombro. Atrás, escrito em caneta tinteiro com tinta preta, há o seguinte: professora, eu soube que você está atravessando um momento difícil. Espero que esteja se sentindo melhor. Sentimos sua falta. Seu substituto é um estudante de pós-graduação que acha que Dostoiévski fazia propaganda cristã e que Raskolnikov é um homossexual enrustido. Ele claramente ama o som da própria voz. Eu prefiro a sua. Volte logo. Eu também tenho saudade das nossas conversas. Atenciosamente, Christopher Dunn. A conversa com meu oncologista me trouxe perspectivas sombrias. Eu peço para ele me falar a verdade, para ele não me esconder nada. Eu pergunto quais são as minhas chances, ele diz são baixas, de 20% a 25%. Eu estou me sentindo bem. Não seria 23%? Não. Não. Ele diz e mostra minhas tomografias com tecido afetado e o tecido saudável. Entendi. Então ele me diz, eu estou sendo muito generoso te dando 20%. Entendi. Entendi. Ele olha bem nos meus olhos e diz que eu tenho que começar um ciclo agressivo de quimioterapia. Eu viro as minhas costas e vou-me embora. Depois do recesso de novembro, eu convenço o reitor que eu já estou bem para voltar às aulas. Então, meus alunos, eles me deliciam com histórias do professor substituto, que ele não parava de coçar o saco enquanto andava pela sala. Eu proponho um exercício de escrita automática, cuja única regra é que a caneta não pare de se mover, mesmo que a linguagem pareça hieróglifo indecifrável. O objetivo é mergulhar no inconsciente, é deixar sair a velocidade do pensamento. Eu peço que vocês pensem nas coisas mais terríveis, um estupro, assassinato, botar fogo na casa de uma família, seja lá o que for. O importante é deixar jorrar a escrita. Eu também vou fazer esse exercício. Minutos depois, eu me vejo escrevendo a seguinte frase. Preenchi quase um bloco de notas inteiro com as mesmas 7 palavras. Não tenho ideia do que isso significa. No final da aula, Christopher se aproxima e diz oi. Eu digo oi. Ele diz, que bom vê-la de volta. Eu digo que eu estou muito feliz em estar de volta. Eu pergunto como vai seu romance. Ele diz, caminhando. Eu pergunto se o estudante já tem um nome. Ele diz, tem. É Christopher.
de alguma forma me conforta. Então eu me vejo perguntando pela aluna de economia. Ele diz que ela começou a namorar um garoto mais novo que ele, do coral de Yale. Puxa, eu digo, do coro de Yale. Foi trocado por um garotinho do coral. Humilhante. Então eu convido ele para jantar na minha casa no fim de semana. Eu digo que eu tô com algumas ideias. Algumas, inclusive, um pouco sombrias. Adorei, ele diz. Eu passo os 2 dias seguintes mergulhada na internet, buscando uma forma menos dolorosa de suicídio. Tem de tudo. Tem de tudo. Desde morrerlight.com até façavocêmesmajá.com com fotos do exato momento da morte. Então, depois de muito buscar, eu encontro um recepcionista digital que me apresenta a fórmula perfeita. São 3 injeções letais. A primeira injeção vai me deixar inconsciente em 30 segundos. São os últimos 30 segundos da minha vida. Já experimentou fechar os olhos e contar até 30? 1, 2, 3. É uma eternidade. A segunda injeção é um poderoso relaxante muscular que vai paralisar completamente meu sistema respiratório. Morte por asfixia. A terceira injeção, parada cardíaca. Fim. 3 agulhadas para encerrar o show. Sucesso garantido se for feito da maneira correta. Sem sofrimento, sem sujeira. O problema é que uma só pessoa não consegue aplicar as 3 injeções, porque a primeira vai me deixar inconsciente. O meu recepcionista pede que eu digite que estou ciente de que eu preciso arranjar uma pessoa de minha confiança. Eu digito. Estou plenamente ciente, em letras maiúsculas. Faço um pagamento de quase $1.000 no PayPal. No dia seguinte, as 3 injeções vão chegar à noite na minha casa por Sedex. E vem junto também um comprimido que eu encomendei poderoso para eu tomar 30 minutos antes da primeira injeção. Para tornar as coisas mais fáceis. É impressionante o que se pode conseguir na internet. Oi. Oi, pedi comida. Como que você tá? Bem. Cansado. Ele tira a mochila, se senta na cadeira, eu acho que ele acabou de tomar banho. Porque ele ainda tá com o cabelo molhado, parece bem disposto. Ah, o seu Você terminou. Eu acho que não tem a envergadura de um romance. Quantas páginas? É um pouco mais de 100. Não, é um romance curto, mãe. É um romance. Deitado de bruços num campo coberto de neve. Belo título. Você vai ler? Eu chamei você aqui porque... Porque você tá com uma ideia um pouco sombria. Eu quero que você me ajude a morrer. Eu conto para ele da gravidade do meu câncer. Digo que eu não quero fazer quimioterapia e perder o resto de qualidade de vida que eu ainda possa ter. Eu conto a experiência que eu tive com a minha mãe. E falo também do processo das 3 injeções. Não é possível fazer isso sozinha. Eu quero fazer isso essa noite. Eu sei que é muito... Não sei nem o que dizer, viu? Eu quero fazer isso. Mas você mal me conhece. Ah, eu acho que eu te conheço. Não, você não sabe o meu nome inteiro? Qual é o meu livro preferido? Se eu tenho algum tipo de fobia? Qual o seu nome inteiro? Christopher Corbett Dunn. Christopher Corbett Dunn. Belo nome. Eu tenho um tio chamado Corbett. Por parte de mãe? Não, de pai. Ele mora em Nova York. Você gosta dele? Não. Teve uma vez, quando eu tinha 10 anos de idade,
eu fui passar um final de semana na casa dele, eu peguei ele fazendo sexo com um fazão empalhado. Nossa. Bom, mas ele é caçador, então... Qual o seu livro preferido? Meu Querido Companheiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Palmeiras Selvagens, do Faulkner. São 3 livros. São. Eles são igualmente superlativos. É praticamente impossível escolher um só entre eles. É justo. Talvez o primeiro, o Meu Querido Companheiro, ele seja um pouquinho superior aos outros dois. Porque o momento que o menino tem que dar um tiro e tirar a vida do próprio cachorro, aquilo parte mais meu coração do que a porra do Bambi. As pessoas falam do final de Moby Dick, mas o final de Meu Querido Companheiro, né? Você tem alguma fobia? Eu tenho pavor de ser deixado sozinho num quarto trancado com um bebê. Eu tenho pavor de querer tacar o bebê pela janela. Nossa. É. Se o quarto não tiver janela? Aí tudo bem. Eu acho que você consegue segurar essa barra. Não acha? Tá. Tá. O quê? Eu vou te ajudar. Mas antes você tem que ler meu manuscrito. Você datilografou em papel carbono? Não, é uma cópia única. Olha, você... Desculpa se eu der uma cochilada, se eu ficar meio doidona, é porque eu já tomei um opioide poderoso. Tudo bem, mas eu quero sua opinião sincera. Sem baboseira, sem esses elogios professorais forçados. Não, eu não faço isso. Faz. Não, Faz. Com os piores escritores da turma. Você mente pra eles, fica com pena, diz que eles são bons, quando na verdade eles deveriam, sei lá, mudar de curso e ir pra outra área. Se eu ouvir aquele cara com óculos de Clark Kent usar a expressão batata mais uma vez, eu vou tacar um ovo na cabeça dele. O que você tem contra a expressão batata? É uma expressão ótima. Ela é ótima, mas ela é totalmente roubada do universo de Nelson Rodrigues. É uma expressão do Nelson, ninguém mais deveria tocar nela. Por que você não escolheu nenhum livro do Nelson como preferido? Um livro do Nelson? É. É praticamente impossível escolher um livro do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é, sei lá, é a porra de um planeta, de um universo inteiro. Então, promete que vai ser sincera? Prometo. O romance está escrito em primeira pessoa, no presente, na voz do jovem estudante de Yale. Depois de eles terem comido pizza, quando Christopher e Eric estão a caminho do hotel, eles param numa loja de presentes, onde Christopher compra um peso de papel em formato de Estátua da Liberdade. É um presente que ele vai dar para sua mãe, que ele pretende visitar depois de assistir a peça de teatro. Como seu autor, o narrador Christopher é de Vermont, onde sua mãe mora numa casa simples. Enquanto Christopher e Eric se instalam num quarto no terceiro andar do hotel, há um longo diálogo no qual Eric revela a Christopher que é pai de um menino, que ele chama de meu pequeno campeão. Aí enquanto Christopher abre a sua mala, tira suas roupas e coloca numa pequena prateleira do banheiro sua pasta, escova de dente, desodorante, começa a chover. Do banheiro eu ouço a chuva batendo na janela do nosso hotel. Parece cascalho atirado contra uma casa indesejada da vizinhança. Eric revela a Christopher que está passando por um momento difícil com Clarissa, que é a sua namorada e mãe de seu filho. Então você não veio pra cá encontrar garota nenhuma? Diz Christopher do banheiro. Não, Eric confessa da cama. Eu precisava sair daquela casa por um tempo. Mais tarde, Eric tá no banheiro e Christopher na cama. Enquanto Eric lava o seu rosto no banheiro, o Christopher agarra o peso de papel em formato de Estátua da Liberdade. Ele vai até o banheiro e dá uma pancada forte na parte de trás da cabeça de Eric e continua batendo até os miolos de Eric começarem a sair por 2 orifícios ao mesmo tempo. Depois ele limpa toda a sujeira do banheiro, pega o corpo de Eric e leva até a cama, e aí ele coloca 2 toalhas dobradas debaixo da cabeça de Eric para cobrir os ferimentos. Então ele vasculha os bolsos do casaco acolchoado de Eric, encontra o telefone dele e, para sua surpresa, um maço de notas de $20 presa no elástico. Depois ele pega todas as suas coisas, toma um táxi, deixa o hotel e vai até a estação de trem, desistindo de assistir a peça de teatro. Ele pega um trem para Vermont.
para encontrar com sua mãe. No meio da viagem, ele descobre que o telefone de Eric não precisa de senha para desbloquear. Então ele vasculha tudo, ele olha os contatos de Eric, as fotos do filho de Eric, as fotos da namorada de Eric. Quando ele chega em sua casa em Vermont, ele e a mãe jantam juntos, celebrando o dia de ação de graças. Ele diz para ela como tem sido as primeiras semanas na universidade em Yale. Diz que está gostando especialmente das aulas de escrita criativa e que talvez esteja se envolvendo com uma garota que ele esbarra de vez em quando na biblioteca. A mãe dele, ela fica tão feliz que ele tenha voltado para casa. Afinal de contas, ela deve se sentir muito sozinha. Aí depois do jantar, o Christopher pega o peso de papel em formato de Estátua da Liberdade, que ele tinha lavado cuidadosamente com água e sabão, e dá de presente para sua mãe. Ela fica tão feliz, tão comovida com aquele ato, com aquele gesto de carinho, que ela começa a chorar. Ela chora. Ela nunca tinha estado em Nova York, só em sonhos. Quando Christopher volta para a universidade em New Haven, ele não retorna às aulas. Ele vai atrás de Clarissa, da namorada de Eric. Ele descobre que ela trabalha como caixa no mercadinho local, então ele vai até o caixa dela com um litro de leite na mão, aborda ela e chama ela para tomar um café. Ele acha aquela morena com os olhos castanhos e um sorriso cansado muito atraente. A Clarissa aceita o convite, logo eles se conectam e ela diz a ele sobre o sumiço do seu namorado, do Eric, que ela acredita que ele tenha fugido. Eu sei que ele nunca vai voltar. Quando Christopher vai levá-lo em casa, ela diz: Aquele garoto nunca quis saber de ser pai. Antes do boa noite, Christopher e Clarissa trocam os seus números de telefone. E depois de muitos outros encontros, depois de um mês, ele pega seus poucos pertences do dormitório estudantil e leva para casa de Clarissa. E ele começa a ajudar ela a cuidar do filho de Eric, cujo nome é Billy. Uma semana depois, eles resolvem ir até uma exposição de arte numa galeria na universidade em Yale. Onde Christopher é atraído por uma pintura de 50 por 50 centímetros de um homem deitado de bruços num campo coberto de neve. A figura no quadro é descrita como usando um casaco, abre aspas, muito fino para um frio daqueles, fecha aspas. O desaparecimento de Eric nunca volta à tona. E naquele momento de aparente bem-estar e tranquilidade doméstica, numa noite em que nevava muito, Christopher resolve sair da casa de Clarissa. Onde você vai? Pergunta ela quando ele ia passando pela porta. Eu vou dar uma volta. Você vai morrer congelado lá fora. Não, vai ficar tudo bem. Ele dá um beijo na testa dela e sai andando noite adentro. A história termina em aberto. Sim. Então me diz o que você achou. É muito poderoso, Christopher. O final não tá bom. Ah, funciona? Mas você acha que seja verdadeiro? Por que não seria? Me incomoda que não pareça inevitável. Você sempre fala sobre isso nas suas aulas. Ele sai andando noite adentro. Eu acho maravilhosamente sugestivo. E você acha que ele vai voltar? Não. Então, eu digo a ele que as suas frases são belíssimas. Palavras delicadas. Você mistura metáforas, mas até isso é honesto. Por quê? Porque o narrador, ele é um calouro que provavelmente usa... Mas isso não foi de propósito. Ah, mas funciona. Não é meio desajeitado? Não, de jeito nenhum. É trágico, é misterioso. Você faz com que eu simpatize com o assassino sem que eu entenda por quê. As ações radicais dele o definem, porque... ele dá pra mãe a porra do objeto do crime. Você não dá sua opinião, nem pede que eu simpatize com ele. Você já tá bem doidona. Aceita a porra do elogio, Christopher. Tá bem. Eu aceito. A etapa seguinte da noite foi completamente nebulosa. Eu lembro de colocar o romance do Christopher em cima da mesa. Eu lembro de explicar a ele direitinho o procedimento das 3 injeções e dele repetir com um certo distanciamento clínico. Eu lembro de pedir a ele também para me levar até o meu quarto, porque o opioide já está fazendo efeito. Lembro de dizer a ele, eu quero que ele fique com a minha primeira edição de Laços de Família. Às
as lembranças inundam a minha mente. O lago que eu nadava quando era criança, a casa de verão dos meus pais, as calhas entupidas de folhas. Antes de me dar a primeira injeção, Christopher pergunta se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Eu tenho certeza. Tenho certeza que eu quero fazer isso. Então, ele me dá a primeira injeção e eu sinto um líquido quente entrando na minha veia. Aí eu começo a contar até 30. 1, 2, 3. Cada número é como se eu estivesse escalando um prédio com as mãos nuas. Eu me lembro de um passeio que eu fiz no segundo ano. Era o Aquário de Chicago. Toda brilhante. Lula, é uma lula toda sem cores. Quando eu acordo, umas 17 horas depois, Christopher tinha ido embora. A segunda e terceira injeções estavam intactas. O romance dele continuava aqui. Eu não tinha prestado atenção nisso antes. Deitado de bruços num campo cheio de neve. Só isso. Uma obra de ficção sem assinatura. Tem uma epígrafe. Às vezes, encontramos pessoas desconhecidas que nos interessam desde o primeiro olhar. Assim, de repente, imediatamente, antes que uma só palavra tenha sido dita. Fyodor Dostoiévski. Christopher não voltou às aulas naquela semana. Seu corpo foi encontrado no parque de New Haven, no meio da noite, por um colega. Ele estava deitado de bruços no campo de neve. Ele estava com aquele casaco de frentista de posto de gasolina, sem luva, sem cachecol, sem gorro. Hipotermia foi a causa da morte. No campus. Mal tomaram conhecimento da morte dele. Publicaram assim numa notinha de pé de página. Parece que ele foi deixando de frequentar as aulas. Algumas ele nunca foi. Tinham professores que sequer o conheciam. Em dezembro, a mãe dele vem identificar o corpo e levá-lo para ser enterrado num cemitério pequeno em Vermont. Christopher Corbett Dunn, enterrado na terra gelada. Em janeiro eu começo a minha quimioterapia. Seis meses depois, meu oncologista me diz que os meus tumores desapareceram.
Meu câncer entrou em remissão. Ele disse que nunca tinha visto uma coisa dessas. Eu acho que ele ficou desapontado. Então, eu vou andando para minha casa, são mais de 5 quilômetros. Eu passo por ruas, árvores, prédios, casas. Na semana seguinte, eu como um cavalo, lasanha, ostra, sardinha, ravioli frio. Eu como uma galinha inteira e ó, chupo os ossos. A minha vida virou um banquete. Parece que eu vou viver para sempre. Essa história parece saída de um romance. Eu leio e releio o romance de Christopher Dunn. Eu levo ele comigo para todo lugar. Eu durmo com ele. Eu acordo com ele. Eu levo ele para o banheiro quando eu vou tomar banho. Eu deixo assim, em cima do vaso. É uma das coisas mais honestas que eu já li. E eu ainda estou impactada com aquele final, que ele deixa o leitor em aberto. Ele escorregou e caiu. Desmaiou de exaustão. Será que alguma coisa dentro dele se quebrou por inveja, frustração? Ou foi uma coisa do coração ainda mais sorrateira? Solidão. Será que ele escreveu a própria morte? Será que o campo imaginou a morte dele? Onde estão as suas pegadas? Seria uma imagem melhor? Ficaria melhor terminar assim? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, before the world of a street lamp, I turned my car